Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, neste vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre adaptação, sobre a minha adaptação em Portugal. Como é que foi o meu processo quando eu cheguei aqui? Foi difícil? Demorei para me adaptar? Posso dizer que não foi difícil, porque eu comecei o meu processo quando eu estava ainda no Brasil. E esse processo foi longo, porque eu sempre tive vontade de sair do Brasil. Já estive fora do Brasil antes, em 2012 ou 2013, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu saí do Brasil. E depois disso, nasceu esse desejo de morar fora, de morar em outro país. Na verdade, esse desejo já existia antes. Pensei em Estados Unidos, mas era um pouco complicado ir para os Estados Unidos. Então eu estive na Inglaterra, estive lá como estudante de língua inglesa. E foi aí que realmente eu vi o que eu queria para minha vida, que eu não queria mais ficar no Brasil. Quando eu tomei a minha decisão de sair do Brasil, eu fui me adaptando aos poucos. Comecei a estudar sobre outros países. Tentei ir para Austrália, só que não foi possível. Foi então que veio Portugal. Então comecei a estudar sobre Portugal, comecei a adaptar a minha mente a esse processo. Então o processo de adaptação não começou quando eu cheguei em Portugal. Esse processo começou antes. Então eu posso dizer que a minha adaptação aqui foi fácil, foi tranquila. Apesar de não conhecer o país antes, mas eu já estava com minha mente adaptada para superar os desafios, que não são poucos, claro, porque chegando aqui as coisas são diferentes do que nós vemos na internet, no YouTube, nas redes sociais. É muito diferente lidar com outra cultura. Então a adaptação começa primeiro quando você decide sair, e depois é que quando você chega cá é que realmente começa a valer, porque aí você vai ter que se adaptar com a cultura, aos costumes, até a língua. Realmente é o português, mas é diferente. É um português diferente do nosso. Tem palavras que se usa aqui que não usa no Brasil. Tem palavras que usa no Brasil que não se usa aqui, ou usa de forma diferente, em situações diferentes. Mas quando eu lembro a primeira vez que eu pisei aqui em Portugal, eu estava indo para a Inglaterra primeiro. Fiquei aqui um dia e foi um dia sensacional. Eu estava hospedado perto do aeroporto e vi, é isso que eu quero para mim. Estava no inverno, mas parecia um dia de verão. Realmente aqui o inverno aqui não castiga como em outros países. Daqui mesmo da Europa, o verão aqui é muito tranquilo mesmo, muito tranquilo. Depende de onde você vem no Brasil. Eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, então o clima é parecido. E
voltando aqui ao assunto da adaptação, sim, foi fácil, mas mesmo assim tive desafios, vários desafios. O primeiro desafio foi com a burocracia portuguesa, com a língua. A língua foi fácil, mais fácil, porque quando eu cheguei aqui havia tantos turistas, mas tantos turistas, que eu quase não falava português. A língua que eu mais usava era o inglês. Então, em questão de adaptação foi fácil, mas eu me preparei para essa adaptação antes. Comecei a me adaptar antes. E hoje eu me sinto pertencente a essa terra depois de 5 anos e meio, quase 6. Eu me sinto parte desse lugar. Ainda estou aprendendo, que eu posso dizer que eu tenho 5 anos e meio de vida, porque aqui eu sou como uma criança, ainda aprendendo com as rotinas, aprendendo a viver como eles. Então, para se adaptar bem, eu acho que quando você chega em um país diferente, você tem que fazer como eles, viver como eles. Eu entrei aqui, eu pisei aqui e comecei a viver como eles. Eu vou em lugares que eles vão. O português, ele gosta muito de almoçar em restaurante, ir no café, sentar numa esplanada e tomar um cafezinho. Falar um pouco como eles. Não, o meu sotaque não mudou, porque o meu sotaque é a minha identidade. Isso não vai mudar nunca. Perdi um pouco, se eu posso dizer, do meu mineirês, mas é a minha identidade. O meu sotaque é a minha identidade. Quando eu converso com as pessoas, eles sabem que eu sou brasileiro, porque eu não mudei sotaque. Mas eu vivo como eles. Frequento os mesmos lugares. Faço o que eles fazem. Então, quando você chegar em outro país, em Portugal, ou em outro país, aqui nós estamos falando de Portugal, viva como eles. Isso vai facilitar muito o seu processo de adaptação e vai ajudar muito mesmo. Tenta agir como eles. Esquece o Brasil. Não esquecer das suas raízes, mas esquece do jeito que você vivia no Brasil, das coisas que você fazia no Brasil, e comece a observar a eles como eles fazem, como eles vivem. Então isso vai ajudar no seu processo de adaptação. E hoje eu posso dizer que eu sou igual camaleão. Onde eu chegar, eu vou me adaptar. O ser humano tem essa capacidade de se acostumar com tudo e de se habituar a tudo. Então, faça como eu fiz. Viva como eles. Quando eu estava na Inglaterra, eu vivia como eles. Falava como eles, frequentava o lugar que eles frequentavam. E aqui também eu faço como os portugueses. Vou a lugares que eles vão e faço o que eles fazem. Então é isso, pessoal. Vocês devem estar me perguntando o que é isso aqui nas minhas costas aqui, né? Isso vai ficar para outro vídeo. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.